Graças a Deus. Bom, hoje é uma noite de ceia. Eu sei que você veio intencionalmente aqui com um propósito. Sabe o que você veio fazer aqui hoje? Mas, assim como todas as outras vezes que a gente se propõe a adorar o Senhor, a ir à presença dEle, o Senhor sempre tem algo para revelar para nós. Assim como a gente é capaz de ler em toda a Bíblia, desde o começo até o final, o Senhor sempre se manifestou para revelar algo para os seus filhos. E o que muitas vezes a gente faz, quando chegamos diante da presença de Deus, é saber qual é a resposta, onde a gente vai chegar, onde vai terminar a história que a gente está vivendo. Mas quando a gente define uma rota, isso é que realmente vai determinar o fim de onde a gente vai chegar. Mas também a Bíblia fala que, assim, lá em Gênesis, quando a terra ainda era sem forma e vazia, Deus ele foi capaz de pegar um ambiente de caos, onde não tinha forma e não tinha nada, onde era vazio, onde não tinha sentido nem propósito. Ele colocou a sua assinatura naquele lugar. E na última vez que ele criou todas as coisas, para ele assinar, ele disse: isso é bom. Então a assinatura dele no projeto que ele criou foi a determinação de que tudo aquilo era bom. E ele escreveu, não sei se vocês já viram no YouTube talvez, que eles falam sobre a assinatura de Deus. Existe a assinatura de Deus, um número igual em todas as coisas. Bom, pode ser teoria ou pode não ser, mas que o Senhor fez todas as coisas, a gente não tem dúvidas. Então importa é como vai terminar. O artista ele só termina a obra dele, ele só vai expor, ele só vai vender a hora que ele terminou de pintar e assinou. E ali está pronta para poder ir à venda, ou a leilão, ou seja lá o que for. Enquanto o Senhor não fizer a assinatura dele na minha e na sua história, essa história não vai ser tão linda quanto a gente espera. Essa história a gente não vai conhecer ela enquanto o Senhor ainda não colocar ali o seu ponto final. Porque Ele já escreveu, Ele já desenhou, Ele já criou, só que a gente ainda está no meio do processo. E aí, falta ainda chegar até o ponto final. E o que a gente muito vê é um esforço sem medidas para ser aceito. A gente vive numa sociedade onde a gente está sendo monopolizado por tudo, até pelas redes sociais. Você não vai entrar numa rede social que tem 50 membros. Você quer naquela que é top, que está todo mundo. Aquela que vai nivelar todo mundo. Ah, eu quero fazer parte da elite, eu quero estar no melhor, eu quero usar a melhor marca daquele, sei lá, do tênis que eu uso, na galera que eu ando. Eu quero ser monopolizado, eu quero mesmo. Então a gente se esforça para entrar na média. A gente se esforça para ser aceito. Só que esse esforço muitas vezes é tão grande para a gente se diminuir que a gente não tem ideia. Porque muitas vezes Deus cria a gente diferente, fora da média, acima da média, com pensamentos diferentes talvez. Você fica até triste ou desanimado porque você pensa diferente. Quantas vezes a minha esposa olhou para mim e falou assim: pô, mas você vai sair desse jeito? Eu, hã? Como assim? Ela queria me pôr na moda. E eu olhava para ela e falava assim: mas eu não quero entrar na moda. Não tem a ver comigo. Eu não quero me esforçar e gastar dinheiro para comprar coisas que vão me fazer parecido com os outros. Vai parecer que a gente continua na escola, na época do prezinho, todo mundo igual. E aí eu sempre tive esse tipo de pensamento. E eu percebo o quanto a sociedade ela impõe sobre nós para a gente se esforçar para se sentir parte de um meio. E que realmente a gente não precisa se esforçar para isso. E esse esforço parece ser muito forte, muito desgastante para a gente se achar igual, ou para a gente ser aceito. Por que eu tenho que ser aceito se eu sou assim mesmo? Não, a Bíblia ela mostra que o Senhor ele criou cada um com a sua característica. Para cada um se pudesse se autoavaliar e analisar
E entender que o Senhor tem uma coisa diferente para cada um. E nisso, no final, a gente poder entender que Deus olhou e falou, mas é bom esse negócio. Imagina se Ele fizesse todo mundo igual. Então essa cultura de diminuir o padrão, de ir para baixo mesmo, de você sair do seu lugar para tentar ser igual a alguém, é uma cultura que está sendo implantada em todos os lugares. Vou até falar um absurdo. Se você não tiver faculdade, você não vai arrumar um emprego. Aí aqueles que não pensam assim, foram lá, não vou fazer faculdade não, vou tentar esse negócio da internet. E foram os primeiros a explodir. Não existe um padrão, a gente precisa se encontrar. E para se encontrar, a gente precisa se entender. E para se entender, a gente precisa se reconhecer. E se não se reconhecer, a gente talvez não se encaixe em nada e vai tentar fazer parte de uma tribo. E fazer parte de uma tribo não é tão ruim assim quando a gente até se sente parte de alguma coisa. Mas é por isso que Deus criou a igreja. E aí primeiro Ele criou a família. Se você não sente parte da sua família, muito difícil você vai fazer parte de uma tribo. E muito difícil você vai se sentir aceito por alguma forma, por alguém, ou sei lá, qual é o maior esforço que você tem para tentar se sentir parte de alguma coisa. Então, eu quero começar essa noite falando um pouco de Caim e Abel. Gênesis 4. Vamos orar? Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é maravilhoso, poderoso, Pai eterno, aquele que conhece todas as coisas, aquele que já sabe de tudo antes da gente até mesmo pensar. O Senhor fez, o Senhor criou, o Senhor desejou, foi o Senhor que quis. Tudo é teu, tudo é para a tua glória, por mais que tem pessoas que não saibam disso, mas foi o Senhor que desejou. Então nessa noite nós te pedimos, revela claramente a tua vontade sobre nós, Pai, os teus planos. Abre a nossa mente para que a gente possa ver e ouvir o lado espiritual, não material. Que a gente possa entender que o Senhor não errou, que não existe nada ao acaso, mas que a gente tem o poder de olhar para o Senhor e ver a nossa semelhança com o Senhor. Mas para isso nós precisamos do Senhor, Pai, porque é algo sobrenatural. E é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança, assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nem vi a Ana aí, a pastora Ana. Graças a Deus. Então, Gênesis 4, capítulo 4, versículo 3. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Adão e Eva já tinham ali feito o que não deveriam fazer, e ali pecaram, destituído da glória de Deus, e então eles tiveram ali os filhos. Então eles tiveram Caim e Abel. E passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, será o pecado. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Aqui tem uma história bem interessante, onde a gente vê o agrado e o desagrado de Deus de acordo com uma oferta que ele fez. Jesus, ele veio contar as histórias através de parábolas. Ele veio contar tudo o que ele tinha para fazer e o que era o reino dos céus através de histórias. Por quê? Porque ele falou, agora não é mais a teoria, não é mais a lei, agora vocês vão identificar a palavra na sua história. Então eu vou
contar isso através de histórias, para que a gente possa ver então de uma forma mais prática. Então, se a gente conseguir entender Caim e Abel como formas do nosso pensamento, a gente vai entender como isso é feito na prática. Quantas vezes a gente faz algumas coisas, e a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, faça como se fosse para o Senhor. Ponto. Se tudo que você faz é para o Senhor, tem horas que a gente é Caim, e tem hora que a gente é Abel. Tem hora que a gente faz alguma coisa que até a gente se sente bem, se sente aceito por Deus. Diante da presença dele, se sente até, nossa, me senti até um arrepio aqui. Alguns sentem de outra forma, mas eu estou só dando um exemplo. E tem horas que a gente faz alguma coisa e se sente rejeitado por Deus. Não acredito que eu fiz isso, e agora eu vou ter que confessar os meus pecados. Eu vou ter que falar, eu vou ligar para o meu líder de célula. E aí, Vlad, beleza? Você está aí? Cara, tem que confessar para você um negócio aqui. Porque a Bíblia fala que se eu confessar os meus pecados, né? E aí, os meus pecados eles vão ser perdoados. Mas se você orar por mim, orando pelos outros, né? A gente é sarado. E aí você, diante de algumas situações, você se sente acusado ali. Mas diante desses dois sentimentos, uma hora você vai ter que tomar uma decisão. E aí diante dessa decisão, aquela decisão indignada, mas então tudo que eu vou fazer agora, Deus, eu tenho que pensar se Deus gosta ou não. Agora Deus, também não quero mais saber. Vlad, tchau, nunca mais eu te ligo. E a gente sai andando, e a nossa decisão é, eu não quero nem saber o que Deus liga ou não liga mais. E a gente vai lá e mata Abel. A gente toma uma decisão, de agora eu não quero saber de igreja, não quero saber de evangelho, e a gente acaba tomando uma decisão para nós. E aí isso faz com que a gente colha desse fruto. Porque o que a Bíblia diz, aqui representando, que Deus vem perguntar para Caim, onde está seu irmão Abel? Cara, onde estão as suas ofertas, as suas ações, aquilo que me agradava? Se você fizer o bem, você acha que não vai me agradar? Deus ainda vem para ter um diálogo. Continua, faz o que é certo. Não tem essa de agora vai agradar ou não. Vai fazendo o que é certo, que é certeza que me agrada. Mas ele não quis saber, ele matou Abel, ele matou todas as chances de poder ter um diálogo com o Senhor. Mas olha o que é interessante, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. A Bíblia fala que nós fomos formados do pó da terra. As nossas ações, as nossas atitudes, escolhas, elas alimentam o nosso ser. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, o corpo inteiro será iluminado, mas se os nossos olhos forem maus, a gente vai viver em trevas. Nosso corpo é treva. O nosso corpo, porque as pessoas verão as nossas ações, que são somente trevas, as nossas escolhas. E aí então a gente paga um alto preço por isso, por a gente andar por essa terra sem um destino, que aconteceu com Caim. E aí a gente não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe onde vai chegar. A vida não tem sentido, a vida não tem propósito, e a gente vai vivendo cada dia de cada vez, sem um lugar, sem um destino, e não sabe onde chegar. E assim também, se a gente lembrar da história de José, é como se a gente tivesse essa dualidade na nossa mente também. José, um sonhador, ele achava que ele tinha um bom relacionamento com o pai, queridinho do pai. Tem momentos que a gente se acha queridinho do pai. Ontem eu fui lá num evento na sede, eu estava chegando lá e meio atrasado, não tinha lugar para estacionar. E eu comecei a dar a volta no quarteirão. Quando eu peguei a primeira direita, veio na minha mente a passagem que fala que se o Senhor não guarda, em vão vigia a sentinela. Nessa hora eu parei, pensei, eu falei, o que tem a ver com a minha vaga? E eu lembrei da minha esposa, a Michele, ela tem o Deus da vaga. Deus é Deus de tudo, e ela pede vaga do carro para Deus, e eu ficava indignado, o que tem a ver pedir vaga? Aí eu falei, se Deus não guarda a vaga, em vão vai ser eu procurar. E aí eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor já criou uma vaga, já tem uma vaga aí para mim, pode ser 10 quarteirões longe, eu quero estacionar lá. E aí eu falei isso para minha filha, cheguei para Isabela e falei, Isabela, Deus ele já preparou tudo, e eu só quero aquilo que Ele tem para mim. Vamos procurar a vaga? Aí eu dei a volta no quarteirão, tinha uma vaga na esquina do evento lá na sede. Aí eu entrei,
Na hora que eu saí, o pessoal que estava comigo olhou, ué, você guardou a vaga aí ontem? Porque 6 da manhã já tinha fila aqui, você chegou agora, como é que você parou aí? Falei, nem te conto a história, senão você achar que eu estou contando uma mentira para você. Porque o Senhor ele já preparou todas as coisas. E José ele era um sonhador. Ele e o pai fazia ali uns carinhos a mais dele em relação a dar algumas coisas. E nesse momento onde a gente tem esse pensamento íntimo de Deus, que a gente sabe que é um Deus que vai nos presentear, é um Deus que é pai, José conta o sonho para os irmãos. Pô, vai ser muito louco. Contou o sonho, os irmãos ficaram com ciúmes. E daqui a pouco os irmãos foram lá, jogaram ele numa cova ali, falaram para o pai que tinha morrido, venderam ele como escravo. Quantas vezes a gente para pensar em sonhos que Deus colocou dentro do nosso coração, e porque você contou para alguém, essa pessoa te desanimou, e de repente esse sentimento de irmãos de José vem na sua cabeça. Você não é merecedor, você não vai conseguir, nada a ver com o que você está pensando. Isso aí é coisa para longe, você está tendo esperança demais. As dualidades de José e os irmãos. Isso está dentro de nós, foi colocado em Gênesis, quando Adão e Eva, representando ali onde comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ânimo e o desânimo, a empolgação e também o desânimo dentro de nós, isso é todos os momentos. Se a gente conseguir entender que isso, a Bíblia está dizendo que faz parte do nosso interior, a gente vai conseguir ter o domínio sobre isso para colocar para fora a imagem e semelhança do Criador. Porque Ele quer nos revelar para nós mesmos, porque Ele já sabe quem a gente é. Hoje eu bati na porta do banheiro, minha filha entrou, não estava ligado o chuveiro, não estava fazendo barulho. Falei, o que você está fazendo aí? Não, ela falou o que ela estava fazendo. Mas eu falei, o que você está fazendo? Ela entrou com o tablet, né? Só que ela estava demorando, eu precisava tomar banho. Na verdade era mais para apressar. Eu falei, e aí? Não sou eu que estou aí. Eu não sei o que você está fazendo, mas Deus sabe. O que você está fazendo, menina? Você não está tomando banho ainda? Só para dar uma pressionada de leve. Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele não põe pressão em nós. A gente tem que decidir. Então, tem alguns lapsos que levam a gente a sonhar, mas também tem outros que levam a gente a destruir todos os sonhos. Tem hora que a gente está super animado, tem hora que a gente já pensa e fala, nem vou tentar que não vai dar certo. E agora? Quem vai querer destruir os sonhos, vender os sonhos, acabar com eles? Ou vai querer contar os sonhos para os outros? É igual Davi. Davi é a mesma coisa, novo ali. Eu prefiro pensar diferente do que as pessoas falam. Davi foi desprezado pelo pai. Não, eu acho que o pai estava colocando ele no cargo de confiança. Porque o pai não tinha nada, o pai só tinha a ovelha. E aí foi lá o profeta buscar o rei na casa do pai de Davi. E ele não falou de Davi. Por quê? Você pode pensar que é desprezado. Meu pai não me reconhece. Minha mãe não está nem aí para mim. Eu faço as coisas de casa, parece que eu sou empregado de casa. Eu prefiro pensar, os pais colocam você nessa função porque é uma função especial. Se você não fizer, ninguém vai fazer como você faz. Ninguém cuidava das ovelhas do pai de Davi como Davi cuidava. O pai preferia deixar Davi cuidando das ovelhas do que colocar os irmãos, que eram os guerreiros, que não tinham nem um pouco de sensibilidade. A forma de pensar vai guiar para onde a gente vai andar. Ou eu vou me fazer de vítima, ou vou me sentir especial, independente da situação que eu esteja. Para mim, Davi era especial para o pai, por isso que ele deixou o Davi cuidando das propriedades do pai. Se você achar que ele é um descanteio, talvez os seus olhos sejam maus. Por isso que o corpo está em trevas. A gente tem a chance de decidir dia após dia o que a gente vai pensar, como a gente vai viver e determinar quais serão os próximos dias da nossa vida até o último. Esse poder está em nossas mãos. Se algum percalço no caminho vier, você sabe quem recorrer. Mas a gente tem a nossa chance. Bom, começando então com Pedro, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, acho que é isso. Vocês, porém, são geração eleita, é isso? Se não for primeira, é segunda. Eu esqueci de anotar um número. É, né? Aí, ó, o pessoal do mergulhando já está aqui. Não, está certo. Se você nunca veio no mergulhando na palavra, venha aí. Você ia saber que era 1 Pedro, né? Aí. 1 Pedro 2,9 fala: vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante do problema eu vou ficar, não, povo escolhido, eu sou sacerdócio real. Não, não é isso. A Bíblia fala que a gente precisa entender aquilo que a gente está lendo, vivendo e o que a gente também vai viver. Quando a Bíblia diz, primeira carta de Pedro, estava escrevendo para a igreja, vocês precisam reconhecer que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Por que eu preciso saber disso? A gente vai então lá para Josué 3. Quando a gente lê Josué 3, existe ali uma função sacerdotal. Essa função sacerdotal, quando nós entendemos que a igreja faz o papel de sacerdotes, a gente volta na história e vai entender que o papel do sacerdote é o que a gente tem que fazer hoje. Nós fomos escolhidos como essa função no mundo espiritual para a gente poder ter uma identidade. Então eu vou ler Josué 3, do versículo 1, e aí a gente vai dando uma explanada. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Eu estou ouvindo aqui os sacerdotes levitas, se você for ver na história, eram os que cuidavam do templo, eram os que não precisavam trabalhar, que faziam o seu sustento do que era dado de oferta. Era um contexto histórico, mas trazendo para o lado espiritual, a nossa função é seguir a arca primeiro, é seguir a presença de Deus. Para onde ela for eu vou também. Quando você vê os sacerdotes levitas carregando a arca, ele estava dando uma direção para a população, mas a partir do momento que você entende que você é o sacerdócio santo, você carrega a arca. O povo que anda por aí, rodeando a minha e a sua história, vão querer nos seguir, quando eles entenderem quem é o Senhor. Então no versículo 4 continua: mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Era aqueles que não carregavam a arca, de distância de 900 metros, do que carregavam a arca. Muitas vezes, você que carrega a presença de Deus, você tem que estar distante daqueles que não reconhecem isso. Porque você pode se atrapalhar na sua identidade, comparando com aqueles que não se reconhecem com os carregadores da arca. A gente pode deixar a arca para trás. A gente pode não entender a nossa importância. Para que o Senhor nos escolheu? Então Josué 5 continua. Josué 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ele pediu para o povo fazer isso, porque os carregadores da arca já estão santificados. Os carregadores da arca, eles já têm entendimento de que eles precisam se santificar. Já são separados para Deus. Por isso que a gente está aqui, domingo, 18 horas, a gente já está separado, a gente já veio para cá. No dia a dia a gente sabe que a gente carrega a arca, a gente se santifica. A gente tenta não ser amoldado pelo padrão do mundo, a gente já entendeu quem nós somos. Por isso nós sabemos que nós somos os carregadores da presença de Deus. Versículo 6: e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. Os carregadores da arca vão chegar primeiro. Não sei onde você quer chegar, mas os que não carregam a arca vão chegar depois de você. Porque a gente vai chegar primeiro, a gente vai abrir as portas, nós seremos os pioneiros. É difícil, é. Abrir caminho é difícil, é. Construir uma estrada onde não tem caminho é difícil, é. Mas o Senhor escolheu os carregadores da arca para irem na frente. E Ele não dá uma missão que a gente não seja capacitado para cumprir. Eu não sei qual é o caminho que você está trilhando. Eu não sei qual é a estrada que você está tendo que abrir. Eu não sei o que você está tendo que aprender no momento onde talvez você olhe para você mesmo e se ache incapaz. Mas o Senhor te mandou ir primeiro. E se Ele te mandou ir primeiro, Ele vai te capacitar para isso.
independente de qual seja a nossa história, Ele já conhece a nossa história antes de nós. Ele já nos capacitou para isso. Continuando, versículo 8. É isso? Estou certo ou não? Isso aí, tem gente que está antenada. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra do seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, hititas, os heveus, fariseus, ferezeus, gigazeus e amorreus e os jebuseus. O que a Bíblia quer dizer para nós aqui? Quando eles chegaram na margem, era a certeza de que eles iam atravessar. Chegando do outro lado, ia ter uma guerra, ia ter um lugar para que eles pudessem ali disputar. Só que Deus já estava dizendo para eles. O que Deus estava fazendo? Eu vou expulsar, não vocês. Eu vou guerrear por vocês. Eu farei o impossível e vocês vão ficar olhando. Esses passos que vocês têm para trilhar diante do lugar de dificuldade, atravessar o Jordão, que parece impossível aos seus olhos, quem vai fazer sou eu. Mas depois de lá, Deus já estava dando um spoiler da história. O que você olha e acha impossível para acontecer na sua história hoje, o Senhor vai fazer você transpor isso. O Senhor já sabia disso, Ele já vai fazer você passar por cima, só que Ele está dando um spoiler. Quando você terminar essa história, vem um povo que você vai ter que guerrear. Mas não se preocupe, eu vou guerrear a sua guerra. Eu que vou tirar essas dificuldades do seu caminho. Você precisa crer. Eu já resolvi, deixa comigo, a luta é minha, a luta não é sua, porque eu vou tirá-los do caminho. Quando a gente já tem esses spoilers da história, a gente não se assusta quando essa história chegar. O Senhor, Ele é perito em contar o final. Ele falou, em Jesus nós somos mais que vencedores. Ele já contou o final. Ele falou, estou indo embora, construir morada e depois eu venho buscar. Ele já falou o que Ele vai fazer, Ele vem buscar. Que a gente precisa ficar atento, eu não vou perder o que Ele falou, eu vou estar preparado para quando Ele der o start, eu já sei o que vai acontecer. O Senhor vai guerrear as nossas guerras. O Senhor vai fazer a gente transpor essas dificuldades. O Senhor fará todas as coisas. Porque é uma amostra, Ele estava dizendo aqui, é uma amostra de que o Deus vivo estará conosco. É uma amostra que o Deus vivo anda conosco. Ele é por nós, no nosso dia a dia, nas dificuldades que a gente encontra. E Ele prova para nós que Ele é conosco. O Deus vivo é conosco. Vejam a Arca da Aliança, no versículo 11. Do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a corrente será represada e as águas formarão uma muralha. Sobrenatural, todo mundo já conhece essa história. Quando vocês pisarem na água, o Jordão ele vai se abrir. Não é bem ele vai se abrir, ele vai secar, porque lá iria ser barrado muitos quilômetros para cima, então a água ia escoar e eles iam passar em terra firme. O que quer dizer isso? Quando vocês chegarem nessa história, o sobrenatural vai acontecer. Mas talvez, diante do sobrenatural, o desânimo venha. Talvez o cansaço chegue. Por quê? Se você lembrar, em mais ou menos Êxodo 15, quando eles passaram o Mar Vermelho, saíram lá do Egito, estavam escravos, felizes porque eles estavam libertos. De repente eles chegam diante do Mar Vermelho, os egípcios vindo atrás deles. Imagina a história, imagina lá que você está assistindo a Record, né? Aqueles filmes bíblicos, e de repente tá os egípcios vindo, o Mar Vermelho ali, e agora chega lá o Moisés, ele põe lá o cajado em cima do mar, o mar se abre. E aí todo mundo começa a atravessar, animado. Deus fez o sobrenatural. A Bíblia fala que tem até em Êxodo 15, 16, tem uma oração de Moisés e também tem uma oração de Miriam, se eu não me engano,
Miriam atravessou, já pegou o pandeiro, sacou o pandeiro, começou a tocar, todo animado. Foi o primeiro milagre sobrenatural que Deus tinha feito. Quando chega no Jordão, cadê o pandeiro? Segundo sobrenatural, riu de novo, não acredito. Por que isso está acontecendo? De novo na minha história. Deus abriu, abriu de novo. Ele vai ter que abrir mesmo, que eu não ia conseguir passar. Cadê a alegria? Cadê o ânimo? Deus está fazendo um milagre, não tinha pandeiro, não tinha alegria. Talvez a gente se depare com os milagres que Deus faz hoje, porque Ele já fez tantos milagres no percurso da vida, que talvez o milagre de hoje a gente nem dê mais tanto valor. O pessoal atravessou em terra seca o Jordão, sobrenatural. Chegando lá, Deus ia tirar os inimigos, eles não iam precisar fazer nada. Cadê o ânimo? Talvez eu nem queira atravessar o Jordão. Acho que é melhor ficar por aqui mesmo. Me acostumei tanto com o deserto. Eu acho que só pagar as contas tá bom, né? E pagar a minha moradia, como era lá no Egito, tá bom. Não precisa mais nada não quero trabalhar muito. Estou cansado. Não quero. De novo, escala. Não, eu quero só o básico necessário. O desânimo, o cansaço, talvez isso faça como areia nos nossos olhos, a gente não conseguir ver adiante o que o Senhor tem para nós, a promessa. Então, versículo 11: vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão em frente de vocês. Agora escolham 12 tribos. Estou lendo de novo, viu? 13: quando os sacerdotes que carregam a arca... Quem que são os sacerdotes mesmo? Quem são os sacerdotes? Sacerdócio santo. Espera aí. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão. Espera aí. Mas no Mar Vermelho eu não precisei nem molhar o pé. Agora Deus vai fazer o sobrenatural. Mas eu vou ter que... Não. Milagre eu vou ter que... Não. Na época de Moisés era melhor. É melhor deixar quieto. Vamos viver no deserto mesmo, tá tudo bem. Molhar o pé, não. Essa sandália velha aí que você está há 40 anos no pé, né? Porque a Bíblia fala que as sandálias não se desgastaram, as roupas não se rasgavam. Eles viveram um milagre durante 40 anos. Deus dando água e comida para eles, sobrenatural. Sacerdotes, quer pôr o pé na água? Cadê Moisés? Com Moisés eu não precisava fazer nada, já estava tudo feito, tudo pronto, tudo escolhido. Eu ia lá e só vivia. Agora é pôr os pés, agora é ir para cima, agora é apenas atravessar, com esforço ainda que te sobra. Não importa o cansaço, não importa a história, não importa o que você já viveu, agora é a nossa vez. Agora é a nossa história. Agora é de acordo com o que Deus já escreveu, para a gente ver com os nossos próprios olhos, e nós sermos usados por Deus para fazer a travessia do Jordão, e não mais ficar como telespectadores. É poder ver a mudança da nossa história, pôr a mão na massa, ver a minha casa sendo transformada, o meu trabalho sendo transformado, porque eu estou ali, porque eu estou colocando o pé, porque eu estou fazendo. Não é mais ninguém fazendo por mim. Ai, me ensina, por favor. E agora o que eu faço? Ô Vlad, peraí, você está aí? Cara, de novo, mano, pisei na jaca. Cara, põe o pé no rio, vai fazer o que você sabe fazer, vai pedir perdão, deixa de se santifica, porque o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Vlad, eu não preciso mais de você, Deus falou comigo. Deus falou, eu liguei para ele, mandei um WhatsApp, ele demorou, mas ele respondeu. Ele falou, vai, não peques mais, vai, não peques mais. É a independência de a gente ter alguém para ser um intermédio com o Pai, porque Ele já deu o Filho. É viver na prática as coisas que o Senhor tem para nós. Então no versículo 15, versículo 14, quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão ele transborda em ambas as margens na época da colheita. A colheita demora uns 2 meses por ano, mais ou menos. Espera aí. O Jordão estava na época mais cheia que poderia estar. Vou continuar lendo aqui. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram a água. O Jordão estava tão cheio, 2 meses no ano, tem 12 meses para você atravessar o Jordão. Deus vai te mandar justo nos 2 meses mais difíceis. E de novo, Pai, por que de novo? Porque na época mais difícil quebra o meu carro.
Porque no momento mais difícil eu descubro isso do meu marido, da minha esposa. Porque nessa hora, agora que eu estou quebrado, o filho vai ficar doente, eu preciso comprar remédio. Porque essas coisas acontecem justo nessa época. Tem épocas que fica quase seco. Tem épocas que está tudo bem, eu ganhei maior grana, podia ter quebrado o carro nessa época. Mas gastei tudo, fui viajar. Mas agora não, pai, agora não, por que agora? A correnteza que descia parou de correr, foi quando eles colocaram o pé. E formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Quem que são os sacerdotes? Nós somos o sacerdócio santo, o povo escolhido. Enquanto os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. O Jordão representava um lugar que era difícil de passar. O povo inteiro não ia passar. Então os sacerdotes foram primeiros. Eles pisaram ali, o Jordão ele secou. Eles foram em meio à terra seca e Deus falou para eles ficarem parados no meio do Jordão. Qual era o pensamento deles? Se esse Jordão vier de uma vez, o que vai acontecer com a gente? Imagino eu, no meio do Jordão, a galera passando, que eu acho que não era pouca gente, o povo passando e os sacerdotes ali segurando a arca no meio do Jordão. No meio, o que significa o Jordão em terra seca? O Jordão significava impossibilidades. O Jordão significava dificuldades. O Jordão significava um lugar de medo, o lugar do desconhecido. O Jordão significava um lugar intransponível. Eu preciso de Moisés, mas não tem Moisés. Agora é o Josué, mas o Josué não quer fazer nada. Quem é que vai fazer isso? Agora você mesmo vai pôr o pé. Os sacerdotes colocaram o pé e tiveram que ficar parados no meio. Os sacerdotes olhando. E agora, nesse momento de dificuldade, no lugar que eu tenho medo, no lugar onde tem os meus gatilhos emocionais, no lugar onde eu sei que vai despertar o terror da meia-noite, o Senhor vai te curar nesse lugar de impossibilidades da sua vida. É nesse lugar que o Senhor quer que você fique ali, para você ter a certeza de que o Senhor faz um milagre completo. Além de atravessar o Jordão, de você passar pelas impossibilidades, Ele quer te curar lá no meio, para quando você tiver uma dificuldade de novo à sua frente, você nem ter dúvidas de que aquilo pode travar um gatilho que você teve no Mar Vermelho. Porque o Jordão veio de novo. Porque na época mais difícil? Porque o Senhor Ele quer analisar o nosso coração. Ele quer entrar para fazer uma varredura, organizar as coisas, tirar os traumas, para que a gente possa ser aqueles que vão glorificar o nome dEle até o final da nossa história. Cara, eu conheci uma pessoa que é sobrenatural. Tem um testemunho poderoso. Superou suas fraquezas, dificuldades. É isso. É isso que Deus quer fazer conosco. Quer usar nos nossos lugares de fraqueza, para que o nome dEle seja glorificado. Eu sou impossibilitado de ver mudança na minha área, mas Ele muda a nossa área hoje, em nome de Jesus. Ele é aquele que transforma as coisas. Ele vê, Ele sabe, Ele conhece. Ele já conhece a nossa história. E não foi à toa. Foi nos 2 meses mais cheios. O Senhor coloca no lugar de medo para a gente saber que Ele é aquele que nos cura. Ele vai fazer a gente transpor as dificuldades. Ele, somente Ele. Ele que se importa conosco. Então, agora eu vou pular para Josué 4. Depois que eles atravessaram, depois que os sacerdotes já ficaram mais tranquilos, o medo passou. E aí então, Josué capítulo 4, versículo 3. Mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão. No meio do Jordão. Depois que eles passaram, o Jordão estava seco. Ele falou, agora vão lá no meio do Jordão pegar pedra. Se tinha pedra no meio do Jordão, é porque tinha dificuldades lá, eles podiam tropeçar. Por quê?
Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Uma pedra para carregar no ombro não era pequena. Essas pedras grandes, que nem todo mundo fala, ninguém tropeça nas pedras, ninguém tropeça nas grandes, mas tropeça nas pequenas. Essas pedras que estão pelo meio do caminho, o Senhor faz com que as nossas dificuldades, elas sirvam de um memorial do milagre que o Senhor fez. É como se hoje o Senhor quisesse usar o nosso Instagram, e Ele fala assim para você, ó, em todas as dificuldades você tira uma foto. Tudo o que Deus livrou, tira uma foto. E vai em faz uma memória de tudo aquilo que Deus te livrou. E põe nas redes sociais. E aí você vai ter um Instagram só de tragédia. Tragédia. O Mar Vermelho estava lá, os egípcios atrás de mim, eu era escravo. Agora eu estou vendo no deserto, acho que eu vou morrer. Eu guardei o maná ficou cheio de bicho. E não tem água, e a pedra vai ter que dar água, e Deus condenou Moisés para ele não entrar só tragédia. Imagina o Instagram, só de tragédia. Aí você vai lá e manda um currículo para uma empresa, e ela vai lá e acessa o Instagram. E no dia da entrevista você aparece lá. E na entrevista ele vai te fazer algumas perguntas relacionadas ao seu Instagram. Óbvio. Quem que nunca passou por uma entrevista dessa? Você fala, pô, o cara fez um scanner na minha vida, você posta tudo. E aí ele começa a perguntar para você, ó, você já passou uma dificuldade lá? Você fala, já sei. Passei. E aí, o que aconteceu? Deus me livrou. Oh, mas e aquela outra vez que você estava lá no rio, no Mar Vermelho, e os egípcios vindo atrás? Deus me livrou. Mas e aquela vez vocês passaram sede, de repente só tinha pedra? Deus me deu água através da pedra. E quando você estava lá no Jordão, e de repente, como é que vocês iam passar? E do outro lado tinha um monte de inimigos. Deus fez eu passar e eliminou todos os meus inimigos. O Senhor espera que a nossa história seja assim. A gente quer fazer o contrário. A gente coloca nas nossas redes sociais tudo que é de mais lindo. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Quando a pessoa te conhece, e aí, como é que tá, mano? Tá zoado. E aí, como é que tá a vida profissional? Ixi, pior ainda. Oh, mas e aí, e essa família toda? Ih, foi todo mundo embora. Não. O Senhor quer ser glorificado através da nossa história. Não é mostrar quem a gente não é viver por aquilo que a gente passou, e a nossa história ser a maior testemunha de tudo aquilo que Deus fez. É ser verdadeiro. Não mentir para nós mesmos. Nós somos os piores, os mais prejudicados quando a gente quer ver uma história inventada. Quando a gente é verdadeiro conosco, a gente é capaz de entender quais são os problemas. E poder pegar essas 12 pedras no meio do nosso caminho e levar como uma lembrança de tudo aquilo que Deus fez. Só que às vezes a gente esquece. A gente pega o pandeiro e deixa de lado, não se alegra mais os milagres que Deus faz, e nada mais a gente traz como um memorial. E Davi foi lá e usou 5 pedras para matar o gigante. As pedras que ficam no meio do caminho vão servir para matar os gigantes que vão ficar na nossa frente. Tudo que Deus fez como uma lembrança vai ser usado para que quando nós encontremos de novo algo intransponível, lembrar de que o Senhor é capaz de fazer o impossível. A pedra que Jacó usou como travesseiro, um momento onde um lugar poderia ser duro, um instrumento para matar um gigante, ele usou para dormir. O Senhor faz coisas difíceis serem entendidas de uma forma agradável. O Senhor tem algo sobrenatural de pegar o nosso passado, os nossos traumas, e usarmos como pedra de memorial, entendendo de tudo aquilo que o Senhor já nos livrou. A nossa história, ela não é em vão, ela não foi jogada fora. Nós temos que ter um Instagram gospel, para a glória de Deus. Bota suas tragédias lá, dá seus testemunhos. Esses dias eu vi o Instagram de uma pessoa que teve um problema de saúde. Ela postou todas as fases. E depois ela testemunhando que o Senhor tinha livrado ela. Não era um Instagram lindo, era um Instagram horrível. Mas o final era o melhor Instagram que eu já vi na vida. Me deu ânimo, me deu motivos para conseguir crer que Deus é capaz de fazer coisas que eu não sou capaz de acreditar. Então, onde parece um caos,
é ali que Deus te manda. Porque Ele te capacita para resolver o caos. E quando você resolve um caos, você não resolve nada só para você. Você traz respostas para as pessoas que estão buscando algo de Deus. O Senhor, hoje, Ele apenas quer nos lembrar de quem Ele é. Ele quer trazer para a nossa história, de novo, a lembrança da alegria que nós tínhamos quando a gente colocou nossa esperança no Senhor. Ele nos livra de momentos difíceis, para que a gente possa entender que Ele ainda continua conosco. Ele ainda continua conosco. Para você ter prova disso, sabe aquele orçamento que está no seu e-mail para ser aprovado, uma resposta, e o Senhor vai aprovar ele essa semana. Você vai mandar no direct da igreja, manda um testemunho, depois você vai dar o seu testemunho aqui. Sabe aquele contrato que você está esperando? É ele, é esse contrato. Sabe aquele emprego, aquela porta de emprego que você esperava que o seu currículo fosse visto? Também. A cura do seu parente, o filho que você ainda não teve, não era capaz de ter, não era, porque a partir de hoje o Senhor, Ele coloca a vida no teu ventre. Sabe aquele filho que estava fora de casa, que você já não tinha mais esperança, ele volta ainda essa semana, ele vai te ligar, eu posso voltar, estou arrependido. O Senhor é o Deus que continua fazendo, Ele não é o Deus que fez, é o Deus que faz, e é o Deus que ainda fará. Ele continua sendo o mesmo hoje, e Ele vai ser para sempre. O que a Bíblia fala que Ele tem para nós é que realmente o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que a gente não foi capaz de imaginar, de crer. Ele é um Deus do sobrenatural. Então, Romanos 12, 3. Romanos 12, 3 fala assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. A gente precisa entender que a gente precisa de ajuda. A gente precisa olhar para o lado, saber que não tem ninguém mais importante que o outro. Por isso que o Senhor, na noite de ceia, Ele nos reúne numa mesa, e Ele parte o pão, e Ele divide o pão. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós temos uma ligação com todos os nossos irmãos, por isso nós estamos unidos como igreja. O irmão que está na última fileira é ligado com o que está na primeira. O irmão que está no som é ligado com o irmão que está na rampa. O que está na rampa é ligado com o ministério infantil. Nós somos todos fazendo a mesma obra, como o corpo de Cristo, fazendo algo sobrenatural na terra. Por isso nós precisamos lembrar os nossos irmãos dos milagres que Deus já fez no passado, para que a gente possa atravessar o Jordão todos juntos, não mais sós, mas na esperança de que todos irão. E nós temos a obrigação de lembrarmos uns aos outros, sem esquecer ninguém. Esse milagre não é só para mim, esse milagre não é só para você, esse milagre é para nós. Por isso que a gente precisa compartilhar. Use tudo que você puder, a sua vida, seu testemunho, o seu carro, a sua casa. Faça disso uma igreja. Quando você reunir na sua casa ali, tiver uma igreja, não precisa ter essa igreja. Quando você estiver no seu trabalho e dali você fizer uma igreja, não é necessário ter essa igreja. A gente não precisa viver escravo de um sistema, achando que a gente é inútil fora do sistema. Nós somos úteis por onde a gente passar. O Senhor nos chamou com uma ousadia sobrenatural de ter uma reunião que agrada ao Senhor por onde a gente estiver. É na reunião do almoço, do domingo de manhã, é na comunhão que tem na pizzaria, é dentro da sua casa, contando uma história para o seu filho, é numa conversa com o seu avô que você não vê há muito tempo. Ele verá vida, eles verão vida dentro da igreja de Cristo, que somos cada um de nós, quando a gente se reúne. Porque Ele fala, quando 2 ou mais estão em seu nome, Ele faz presente. A nossa vida ela não pode ser jogada fora em nenhum momento. Não é porque eu vou para o trabalho, não, você é igreja, a igreja vai para o trabalho. Mas eu vou para a casa da minha avó, a igreja vai na casa da sua avó.
Eu tenho um amigo que é de outra religião, o problema é dele, a igreja vai até a casa dele. Mas o outro acredita num demônio. Não faz mal, o demônio vai embora, porque eu vou estar lá, porque as luzes, elas afastam as trevas. Eu sou sacerdócio santo, povo escolhido, não aceito nada menos do que isso. O Senhor não matou, não sacrificou o Filho dele, derramou sangue para limpar o meu pecado, para eu andar limpo por aí, para não fazer nada. O Senhor chamou cada um de nós para transformar dentro da nossa casa primeiro. Transformando dentro da nossa casa primeiro é testemunho para o vizinho. O vizinho vai querer conhecer a sua casa, porque a igreja de Cristo, ela está lá. E você vai levar isso por onde você passar. E nós seremos testemunha do Senhor por toda a terra. E nada menos do que isso. Por isso o Senhor nos chama para esse lugar hoje, para entender quem nós somos. E sabendo quem nós somos, nós saberemos quais serão os próximos passos a gente tomar. Por onde a gente vai andar. Quem é a igreja de Cristo? De qual igreja você é? Eu sou da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo onde fica? Na minha casa. Só que de vez em quando a igreja de Cristo, elas se reúnem num lugar. Porque a Bíblia fala que na comunhão dos irmãos o Senhor derrama a bênção de vida. E lá eu aprendo a viver em comunidade. E lá eu aprendo que eu posso sentar à mesa e ali cear com meus irmãos. Hoje é noite de ceia. Se você veio aqui hoje pela primeira vez, a gente sempre faz um momento de você entregar a sua vida para o Senhor. De você saber que teve um Deus que entregou a vida dele por você primeiro. E agora você entrega a sua vida para Ele. E quando você entrega a sua vida para Ele, Ele te faz uma igreja. Ele te faz a oportunidade de você sentir parte de um corpo reunido com os irmãos. E quando você entrega, Ele toma conta da sua história e te insere numa família sobrenatural do Senhor. E aí então você inserido, entendeu? A Bíblia fala que existe um batismo. Vai ter um batismo logo mais aqui. E a Bíblia mostra que quem pode se batizar? Aquele que crê no Senhor Jesus pode ser batizado. Mas eu... você crê? Você crê? Você crê que Jesus te livre acesso, te dá livre acesso ao Pai? É você. Se você sabe disso hoje, que você crê, você pode ser batizado? Venha no dia. Começou agora com urgência, o tempo que o Senhor já está contando uma contagem regressiva para você, ser igreja de Cristo por onde você andar. Não existe tempo a perder, tempo a perder já foi, perdido. Agora a gente vai ganhar. De hoje para frente é só ganhar. De hoje para frente é andar pelos caminhos que o Senhor vai abrir e entrar nos lugares onde Ele já determinou. Onde Ele vai lutar as nossas guerras. O Senhor, hoje é a noite de ceia aqui. Depois que a gente cear, eu vou fazer aqui o nosso momento de adoração e você vai ter a oportunidade de repetir uma oração comigo, você que nunca fez entregando. Só para te mostrar que isso não é um ritual, não é uma religião. Vamos fazer a ceia primeiro?